Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, né? Estudando bastante em casa para relaxar, né? É bom a gente exercitar a mente. Bom, gente, antes de iniciarmos um assunto novo, é preciso esclarecer alguns pontos sobre a atividade anterior. A atividade sobre a representatividade negra no Brasil, certo? Foi visto na sala o conto de Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Foi discutido, alguns alunos disseram que gostaram porque é emocionante, outros disseram que não, porque é uma história triste. Mas a gente conheceu, né, e discutiu sobre a obra da autora Conceição Evaristo. E também a gente viu um pouco a história, né, dela. Ela faz questão de dizer que é autora, mulher negra e de periferia. E apesar de ter seu sucesso reconhecido apenas aos 70 anos, ela se inscreveu, né, para a Academia Brasileira de Letras, para ingressar na Academia Brasileira de Letras. Ela diz que queria entrar porque era um espaço que era nosso, né? Ela utilizando a palavra dela, as palavras dela. É um espaço nosso por direito, certo? Nosso, quem ela diz, a quem ela se refere quando diz nosso? A todas as pessoas que ela representa, as mulheres negras de periferia. Então, mas infelizmente ela não conseguiu, né, entrar na Academia Brasileira de Letras, só obteve apenas um voto. Isso aqui a gente discutiu na sala, resolveu a atividade, exercício, beleza. Para a atividade avaliativa, né, para vocês fazerem em casa, eu pensei em fazer, antes da quarentena, foi pensado em fazer um debate sobre isso. A representatividade negra no Brasil. Existe ou não existe representatividade? Infelizmente, a gente não pôde fazer esse debate. E aí, eu propus que a gente fizesse um fórum de discussão. Como seria esse fórum? Eu expliquei, mas vale a pena repassar mais uma vez, né? Foi colocado bem explicado no fórum, né, como seriam as orientações, na parte que diz, na parte onde tem comentário, cada aluno colocaria seu comentário sobre a pergunta que foi lançada, o seu ponto de vista, e os outros entrariam com suas opiniões, com suas observações, concordando ou não com o posicionamento do colega. Claro que respeitando a opinião do outro, né? Sempre respeitando. Tudo isso foi colocado no aplicativo. Só que, infelizmente, não aconteceu. Não deu certo. Não sei se vocês não entenderam a proposta, mas aí eu coloquei vários comentários, várias orientações e fiquei aberta, né, para as dúvidas. Deixei claro que estaria aberta para esclarecer e tal, mas ninguém se posicionou no aplicativo. Beleza, mas a gente tem que fechar esse assunto, né, para entrar outros. A gente não pode deixar esse assunto em aberto e começar logo outro, certo? É um assunto de extrema importância, é um assunto que poucas pessoas valorizam. Isso é o reflexo da nossa sociedade, as pessoas não valorizam esse tema. Eu não sei porquê, eu até sei, imagino porquê, né? Muitas pessoas se incomodam, outras acham que é besteira e outras estão alheias a isso, né? Mas isso aí é um reflexo da nossa sociedade. E nós, professores, estamos para isso, né? Para tentar abrir vários horizontes, um leque de informações para vocês, né? E aí cabe a vocês refletirem sobre o que a gente coloca, certo? Então, eu vou ser mais direta. Eu coloquei aqui, ó, no aplicativo, vários conteúdos para ampliar
cultural de vocês. Vocês iam colocar o posicionamento de vocês sobre as questões, mas, claro que vocês teriam conteúdo, teriam material para ter o que falar, né? Então, eu coloquei aqui um vídeo de Conceição Evaristo falando sobre o seu processo criativo. Nesse vídeo, a autora diz como se dá esse processo criativo, como ela cria aqueles personagens. Ela diz que cria os personagens através de sua vivência. E aí ela usa o termo escrevivência. Ela escreve o que ela vivencia. Então, é diferente um autor que escreve o que ele vive, né? E um autor que escreve o que o outro vive. É diferente, né? O autor que escreve como Conceição Evaristo sobre o que ela vive, por exemplo, fala da pessoa negra a partir do ponto de vista que ela viveu, né? E ela e os dela, como ela fala, né? Diferente de uma pessoa que é de fora, por exemplo. Uma pessoa da classe média alta vai falar sobre uma pessoa negra e da favela. Ele vai falar diferente. Ele não vai colocar tanta verdade ou tanta emoção como a Conceição Evaristo colocou. Ela e tantos outros, né? Então é isso. Aí nesse vídeo vocês teriam como ter base no que vocês... ter base para sustentar o argumento, a opinião de vocês, certo? Então eu coloquei esse outro que é Conceição Evaristo na ABL. São 3 autoras que fazem comentário que fala sobre a não entrada de Conceição Evaristo na ABL. Por que ela não entrou? Porque de 30 pessoas, somente uma pessoa votou nela. Porque não tem representatividade da mulher negra na ABL. E aí essas escritoras falam disso. Diz que falta representatividade da mulher negra na ABL. E o que é a ABL? Então aí nesse vídeo ela explica que foi criado há mais de 120 anos, tal, por um escritor negro, mas que não se reconhecia negro, Machado de Assis, que tinha o intuito de fomentar a literatura brasileira, de fomentar, de aprovar ou não, dizer o que é literatura ou não, e publicar a literatura. Então o objetivo era esse, né? E aí, se não tem ninguém que represente o povo, por exemplo, negro lá na Academia Brasileira de Letras, esses livros de autores negros vão ser publicados? Não. Se não tem representatividade indígena, por exemplo, na ABL, vai ter apoio, vai ter livros de escritores indígenas? Não. E as pessoas, por exemplo, as crianças, vão se reconhecer na literatura se não tem personagens que os representem? Então, é importante ou não ter essa representatividade, não só na ABL, mas em todos os setores da sociedade. Então, o objetivo da discussão era essa. Coloquei o material, pedi para que vocês lessem, não recebi nenhuma resposta, mas tudo bem. Esse outro material aqui é uma reportagem de autores negros. E aí a pergunta que foi feita em sala de aula: vocês conhecem algum autor negro? Vocês lembram de algum autor negro? Por quê? Vocês podem lembrar de um ou dois? Tudo bem. Mas existe muitos autores negros? Com certeza deve existir muitos autores negros, muitos autores indígenas. E por que a gente não tem acesso, não tem conhecimento deles? Por quê? Será? E aí, gente, fica esse questionamento. Com certeza existe muitos autores negros, indígenas e de várias etnias, mas por que a gente não tem conhecimento nos livros didáticos? Se tem muito pouco. Porque não existe o apoio, né? Porque não existe o apoio. Não existe
essa representatividade na ABL ou em outros setores. É importante que exista. É importante que a pessoa que lê, a pessoa negra, pegue um livro e se reconheça naquele personagem. Uma pessoa indígena pega aquele livro, uma literatura, e se reconheça ali. É importante, né? Mas as pessoas não dão muita importância, muitos acham que é besteira, ou só reconhece o valor dessa pessoa em datas específicas. E aí, gente, o que a gente pode fazer para mudar isso? Né? Então, o diálogo é importante, a discussão é importante, a gente abrir o nosso leque de conhecimento sobre esse assunto é importante. E eu fiquei assim, pensando, se fosse outro tema, se fosse, por exemplo, Big Brother, será que o fórum de discussão ia bater assim? Se fosse sobre, será que o Prior ou a Manu sai? E aí? Se fosse sobre quê? Moda. Esportes. Moda. Beleza. Se fosse sobre maquiagem, gente, será que ia bombar o fórum de discussão? Eu não sei. Não tô dizendo que não é importante. Beleza, é importante a gente ter o acesso a várias informações, a vários... a esporte, a beleza, a moda, a tudo. A gente tá antenado, né? Mas é importante que a gente dê atenção também a temas que diz respeito a muita gente, que diz respeito a todos, né? Então, eu coloquei o link do blog aqui, 8 grandes autores negros. E aí? É importante conhecer os autores que lemos. É importante ou não? É importante sim, gente. Claro que é importante. Porque a partir do momento que a gente conhece a história do autor, a gente vai ter um novo olhar para aquele personagem, a gente vai ter uma nova percepção, certo? Então é importante que a gente conheça. Quanto mais a gente conhecer vários, melhor ainda, porque vai ampliar o nosso conhecimento. A gente vai ter o que debater, o que conversar, sobre o que conversar, certo? Esse daqui, aí no blog tem vários autores negros e tem reflexões sobre isso. Não sei se vocês olharam, mas se não olharam, gente, olhem porque é importante. É bom para vocês. Sobre a literatura negra, aí a pergunta, que eu já falei, né? Existem autores? Existe, lógico, existe vários. Por que eles não estão aí? Porque a gente não tem conhecimento deles. Porque eles não têm apoio. Porque os livros deles não são publicados. Se são publicados e não são republicados. Certo? Se vocês... tem um site que a gente pode baixar livros grátis. E eu fiz uma pesquisa, tem livro de todos os autores, mas quando eu coloco um autor negro, não tem o livro lá grátis. Difícil, viu? Aqui. Por que é importante a gente ter conhecimento? Tem uma autora nigeriana, Chimamanda, ela diz assim, ela fala sobre o risco, numa palestra do TED, ela fala sobre o risco, o perigo de uma história única. Ela diz o seguinte, que ela teve sempre acesso à literatura, a literatura britânica e a literatura americana. Sempre teve acesso à literatura. Ela é nigeriana, sempre leu livros britânicos e livros americanos na infância dela. Mas ela não se identificava, ela não se achava nesses livros. Ela não se via representada nesses livros. E aí, quando ela começou a ler histórias africanas, aí ela se encontrou. Então, é interessante que a gente tenha o conhecimento de várias histórias, e não só aquela história única, como ela diz. A gente não pode cair no risco de ler somente uma história. É importante que a gente tenha acesso à literatura americana, à literatura portuguesa, à literatura indígena, africana. Entenderam?
Por que ela fala disso? Porque ela não se reconhecia, não se via representada nessas literaturas britânica e americana. E quando ela passou a ler literatura africana, ela se encontrou. Então, é isso que acontece, eu acho que que acontece aqui, né? As crianças não têm acesso. Veja, mais de 50% da população brasileira está entre pardos e negros. Mais de 50%, 56,10% está nessa. Pardos e negros. Pardos se encaixa, né? Nos cálculos do IBGE, o pardo faz parte do negro, né? Então, mais da metade do Brasil é da população negra. Está entre negros e pardos. E por que não tem representatividade? Deixa eu ver o que mais. E aí eu coloquei como questionamento. É importante que tenha essa representatividade? É importante por quê? Ou não é importante, ou tanto faz? Eu não só responder isso, gente. Um dos questionamentos era esse. Você ia ler, ter esse material, ler o material, ampliar o seu conhecimento, seu repertório, né? E aí formar sua opinião, formar o seu argumento. Mas aí não aconteceu. E aqui, ó, no blog tem vários autores negros, ó. Lázaro Ramos, eu acho que todo mundo conhece, ele é ator. Esse também aqui é cantora e também é autora. Esse aqui, ó, é de Milson de Almeida Pereira. Alguém já ouviu falar nele? Nem eu. Nunca ouvi falar dele. Mas veja, ele é natural de Juiz de Fora, professor universitário, foi um dos mais premiados autores da literatura brasileira, com textos traduzidos e publicados na Inglaterra, Itália, Espanha, França, Portugal, Alemanha e Estados Unidos. Veja. E aí, ninguém sabia que esse cara existia. E nesses países aqui, ó, ele foi reconhecido e premiado. E aqui no Brasil, cadê ele nos livros didáticos? Cadê ele na nossa literatura que a gente não conhece? Então, ó, é interessante, né? A gente ter conhecimento. Aqui também, professora e autora, Lima Barreto. Vocês vão ter conhecimento dele no ensino médio. Autor negro, foi homenageado em 2017, no Flip. Tentou entrar na Academia Brasileira de Letras, assim como Conceição Evaristo. Não conseguiu. Por quê? Ele não fazia parte da elite. Ele era negro, não fazia parte da elite. Ele foi excluído, né? Só vai ser reconhecido depois. E aqui, ó, Carolina Maria de Jesus. Ela escreveu o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Mulher negra da favela. Ela era catadora de lixos, de recicláveis, pegava os caderninhos que ela encontrava no lixo e escrevia o diário dela. E aí um repórter viu os diários dela e resolveu publicar, né? E aí ela foi premiada também, ó, os livros dela, em 1960. Totalizaram 100 mil exemplares vendidos em 13 idiomas. E aí, vocês conheciam ela? Então, ó, importante, né? E aí, ó, veja a diferença. Ela, mulher, favelada, negra, escreve sobre o que ela viveu, sobre suas vivências. Diferente de uma pessoa que não é de lá, escreve o que ele pensa sobre aquilo. Não escreve o que ele vive. Entenderam a diferença? E aqui, Conceição Evaristo. Ela disse que ela é uma exceção às regras. Porque ela foi reconhecida. Quantos outros escreveram e escrevem e não são reconhecidos? Ela é uma exceção porque foi reconhecida, ganhou o prêmio,
E ela se inspirou em Carolina Maria de Jesus. Ela ganhou vários prêmios e tal. E escreve sobre o ponto de vista de uma pessoa negra e favelada. Os personagens que ela cria, ela diz que é sobre a realidade dela, que ela vivenciou. Por isso a importância, porque as pessoas quando lerem, o que vai acontecer? Quem lê e é de lá vai se identificar, vai se sentir representado. E quem não é, o que pode acontecer? A gente vai ter a oportunidade de ver o outro com um novo olhar, né? De ver o outro. Vai despertar, tem a possibilidade de despertar empatia pelo outro, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Então é importante que a gente tenha a mente assim aberta para isso, né? Para novos conhecimentos, novas oportunidades, novas visões de mundo, né? E deixa eu ver, o que mais? E é isso. Sim. E a proposta era essa, colocar aqui, ó, na parte de comentários, a pergunta e a resposta. E lembrando, e a resposta, né? Lembrando que tinha aqui todas as orientações aqui, ó, da atividade, que era um debate online sobre o tema. Quais as ações podem levar à representatividade étnica nos diferentes setores da sociedade? Aí uma pessoa, o grupo A, que já tinha sido definido no último dia de aula, o grupo de Mirella ia colocar a pergunta: como a falta de representatividade étnica atinge a realidade de toda a população brasileira? Como atinge? Atinge ou não atinge? Como isso pode atingir a criança negra que não se vê lá representada no livro infantil? Né? O grupo de Michael, a pergunta, colocaria a pergunta lá: como as emissoras de TV ou produtoras de cinema podem contribuir para a representatividade étnica do Brasil? Podem contribuir? Como? Como as TVs podem contribuir? E aí? Bem, vamos lá. Breno, o que é possível ser feito para pressionar as autoridades que detêm do poder para que haja representatividade? O que é que os poderosos podem fazer para que haja essa representatividade? Os políticos, os governos. E aí? Aí colocaria a pergunta e a resposta. Jéssica, o que se pode fazer na comunidade escolar para dar visibilidade para a diversidade do nosso país? Na comunidade escolar. Falando em comunidade escolar, a gente vê, né? O vídeo tá longo, mas tô terminando. Falando em representatividade, e assiste até o final, gente, é importante. Falando em representatividade na comunidade escolar, o que a comunidade pode fazer? É só pensar. Nas festas, nas datas comemorativas, Dia da Consciência Negra, existe essa representatividade? Nas escolas, quando é para representar uma personagem, uma mulher, por exemplo, uma mulher, quando é para fazer uma representação das mulheres negras que fizeram história. Eu observei o ano passado. Quem representa essas mulheres? São as meninas brancas. Por que as negras não vão e ocupam o seu lugar de direito? Por quê? O que falta para elas ocuparem o seu lugar de direito? Também, na representação de Zumbi dos Palmares, quem representa o Zumbi? É um menino branco ou um menino negro? O que é que falta?
que a gente pode fazer para mudar, para a pessoa negra se valorizar e se colocar no lugar que é seu por direito? Conceição Evaristo disse isso em sua fala, quando ela disse queria entrar na Academia Brasileira de Letras porque o lugar é nosso por direito. Quando ela diz nosso, ela não diz que o lugar é dela, ela diz que o lugar é de todas as pessoas afrodescendentes, de todas as pessoas negras. O que falta? Falta valorização, falta reconhecimento, a gente se reconhecer e se valorizar, né? Para ocupar. Porque a partir do momento que a gente se reconhece, se valoriza, aí a coisa muda, né? E que mais? Então falta isso. É só a gente observar nas datas comemorativas, nas festas, nas escolas, quem representa o personagem negro. Se é realmente um aluno negro ou uma aluna negra, ou se são os alunos brancos. Por que os brancos vão lá e fazem esse papel? Por que os negros... Será que é porque os negros não querem fazer? É possível. Mas por que eles não querem fazer esse papel? Falta o quê? Falta valorização e reconhecimento, né? Porque somente nessa data as pessoas vão, faz a festinha e tal. Não, a gente tem que reconhecer todo dia. A gente tem que se valorizar todo dia e se reconhecer todo dia. E não se permitir as coisas, preconceito. A gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa e racista, né? Muitos são racistas e não se vê racista. O racismo está em uma palavra, em um gesto, em um olhar, né? Conceição Evaristo, ela escreve os personagens dela, mas ela não escreve os personagens como os coitadinhos, não. Leia o livro dela, que é muito bom. São pequenos contos. Os personagens dela são personagens mulheres, na maioria deles. A maioria das personagens são mulheres, são negras, são de favelas, são lutadoras, são trabalhadoras, são mulheres que correm atrás, né? Que sofrem também. Mulheres que sofrem. Ela fala da realidade. Mas só que essas mulheres, elas não são coitadinhas e não são vítimas. Elas são mulheres como todas as outras, né? Só que ela exalta, ela faz questão de dizer, de exaltar a negritude. Ela faz questão de falar das origens, né? No conto Olhos d'Água, que a gente lê, que todo mundo leu em sala de aula, ela faz questão de utilizar termos de origem africana. Então, por quê? Ela quer trazer aí a representatividade, né? Fazer as pessoas se verem naquela obra. Então é isso, gente. O vídeo ficou muito longo, mas eu espero que vocês leiam o livro, que vocês vejam o material, que é bom para vocês. O debate que eu pensei em fazer, infelizmente não deu certo, mas seria ótimo para todo mundo. Eu ia aprender muito com vocês. Vocês iam aprender uns com os outros, né? Mas fica para outro momento, outro debate sobre outro assunto. Talvez o tema não despertou interesse, mas é de extrema importância, né? Um tema muito interessante. Não sei por que não deu certo, né? Não sei por que vocês não se posicionaram. É importante que todo mundo se posicione, né? Sobre o que pensa. Claro que sempre respeitando a opinião do outro. Mas quando há o debate, quando há a discussão, todo mundo ganha. Porque a gente conhece o outro, a gente conhece o ponto de vista do outro, a gente se coloca, né? A gente se expressa. Então é importante para todo mundo. Foi uma pena não ter dado certo, todo mundo perdeu,
Eu perdi porque eu não tive a oportunidade de aprender com vocês, e vocês perderam porque vocês não tiveram a oportunidade de aprender com os colegas de vocês. Mas nos próximos eu espero que todo mundo participe, né? Mas leiam o material, lembrando que essa atividade de vale ponto, né? Lógico, todas as atividades, né, que está sendo colocada vale ponto. Mas depois vocês terão outra oportunidade de recuperar. Essa não ganhou nota, não ganhou ponto, porque ninguém fez, né? Mas aí vocês terão outras oportunidades de apresentar outros trabalhos e de recuperar essa nota. Agora, a gente pode entrar para um novo assunto, né? Que eu vou colocar na plataforma, na sala de aula online. Eu espero que vocês façam, tá? Tchau, fiquem com Deus e se cuidem.